Bem-vindos ao BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Se a Bíblia é o nosso alimento, uma excelente teologia acompanhada de uma boa literatura é o alimento, é um momento gostoso para termos uma vida devocional ainda muito mais prazerosa. Estamos falando do Sermão do Monte e das bem-aventuranças principalmente. Vamos para a primeira bem-aventurança, que está em Mateus capítulo 5, no verso 3, quando Jesus fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino do céu. Só para lembrar, um momento aqui, você pode ouvir o BLT pelo YouTube e também via áudio nas plataformas de podcast Spotify e Deezer. Quer nos acompanhar? Então se inscreva, marque aí então suas curtidas e nos acompanhe no BLT, não somente no BLT, mas em todas as plataformas que temos tanto de vídeo quanto de podcast. Um pequeno resumo sai também pelo Instagram através do Reels. Então vamos lá. Quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, nós, é claro, temos que pensar qual é o conceito do pobre e o papel do pobre dentro da sociedade do povo de Israel. Ali nós temos que pensar em duas questões. A primeira questão é que pobreza no Antigo Testamento e na época de Jesus era diferente do conceito de pobreza que nós temos hoje. Porque a pobreza hoje ela é catalogada como a privação de um indivíduo cujo bem-estar é inferior ao mínimo que a sociedade é moralmente obrigada a garantir. Isso é um conceito da própria Organização das Nações Unidas. Hoje é isso, mas esse conceito de pobreza, na verdade, era o conceito da vida corriqueira, na época do Império Romano, na época da Idade Média, na época, boa parte da Idade Moderna, até menos de 100 anos atrás. O que nós temos hoje, que nós achamos hoje que a classe média, na verdade, é uma construção de tempo recente, nem sequer uma questão historicamente atingida na sociedade. Na verdade, a sociedade sempre foi, de um jeito ou outro, foi muito pobre. Uma diferença entre ricos e pobres extremamente absurda em algumas ocasiões. Esse é o primeiro aspecto, entender que pobreza no Antigo Testamento, no Novo Testamento, era muito diferente do conceito de pobreza que nós temos hoje. Porque o conceito de pobreza ele muda de acordo com as circunstâncias de cada nação, de cada país, e isso é importante também de saber. Essa é a primeira questão. E isso nos leva ao segundo aspecto. O pobre, no Antigo Testamento, ele dependia não de uma assistência social do Estado, mas de uma assistência social da população. Nós vemos isso na lei. Na lei, visto que a sociedade de Israel não era uma sociedade monárquica nos seus inícios, era uma sociedade mais tribal, uma sociedade mais, era como uma espécie de confederações de tribos unidas através de um vínculo comum que era a fé, a unidade da fé. Não havia uma capital do Estado, havia um centro de culto religioso único, onde todo o povo de Israel se concentrava nas festas anuais. Fora disso, a vida do povo de Israel era uma vida com uma espécie de confederações de tribos, uma coisa mais ou menos semelhante a essa. E quando nós pensamos nisso, então a dependência do pobre era com relação aos seus irmãos da população. Nós vemos isso na lei, quando se falava do cuidado que deveriam ter as pessoas no momento da ceifa, dos plantios, eles não poderiam ceifar nem colher todos os frutos da sua lavoura. Eles deveriam deixar propositalmente para a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre. Ao mesmo tempo, as questões de empréstimo eram empréstimos sem juros, e quando havia um penhor, as pessoas deveriam devolver o penhor ao pobre antes do fim do dia, porque ele ia usar com certeza isso para seu sustento ou para seu abrigo nos momentos de frio. E a cada certo tempo, a cada 49 anos, acontecia o ano do jubileu, no ano 50, as dívidas eram canceladas, as propriedades voltavam a seus primeiros donos, tudo era tranquilamente cancelado. Então, quando nós pensamos dessa maneira, nós vemos, e por outro lado, também na própria lei, todo israelita tinha direito a uma moradia hereditária. Quer dizer, se eu era membro da família tal, da tribo X, e por herança me corresponde alguma cidade, algum vilarejo, eu tenho o direito a usufruir desse bem e não somente usufruir desse bem, eu não poderia vendê-lo como direito de propriedade fixa para alguém, eu poderia vendê-lo, mas no ano do jubileu ele voltaria a mim
assim sempre meus filhos teriam um lugar onde viver. Meus filhos, a descendência do meu filho, todos eles teriam um lugar onde viver. Então, assim, pobreza no Antigo Testamento existia, mas a responsabilidade individual de cada membro da casa de Israel era grande, ao ponto que o pobre, mesmo sendo pobre e tendo poucos recursos, ele não era impedido do culto ao Senhor. Ele poderia oferecer coisas menores em termos de valores, porém nunca alguém deveria se apresentar ao Senhor de mãos vazias. Então sempre havia esse cuidado, o sustento das pessoas diário para que as pessoas pudessem sustentar também a casa do Senhor também com frequência. Esse é o conceito importante da pobreza no Antigo Testamento. Isso é chave, porque quando na Bíblia Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, o conceito de pobreza no Novo Testamento implicava a total dependência da sociedade. Pobre é aquele que não tem como se sustentar, não tem como subsistir fora da ajuda da sociedade. Até certo ponto, alguns acreditam que essa palavra pobres tem a ver muito com mendicância. Por quê? Porque a pessoa pobre não tinha como se dar esse meio de sustento, ele não tinha como sustentar-se a si mesmo, não tinha como subsistir, dependia muito então da ajuda dos outros. Por que Jesus então fala bem-aventurados os pobres de espírito? É claro que Lucas vai dizer vossos pobres, ele suprime a parte de espírito. Mas por que Mateus, nas palavras de Jesus, escrevendo as palavras de Jesus, o próprio Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito? E todo esse conceito de pobreza, na época de Jesus, nos ajudava a entender então o que Jesus queria dizer. Pessoas sem sustento, pessoas que não tinham condições de vida, pessoas que dependiam dos outros para viver, pessoas que não tinham um estado de bem-estar social para ajudá-los. Jesus fala, é uma atitude de espírito, e por isso que algumas versões como a Almeida Corrigida e a mesma atualizada, ela não usa em alguns momentos a palavra pobres, senão humildes, porque dá justamente essa ideia de falta de sustento completo, de total dependência. E é possível que a palavra humildade nos ajude um pouco a entender então esse conceito de pobres de espírito, porque o que Jesus está mostrando justamente é que pessoas dependentes totalmente do Senhor são bem-aventuradas. A pobreza, então, me leva a depender de alguém. A pobreza, o que nós chamamos hoje de pobreza extrema, era na época de Jesus a pobreza padrão. E quando nós pensamos nisso, nós sabemos que essas pessoas não têm como, através do seu próprio esforço, não tem como acessar meios de aumento da qualidade de vida, eles precisam de ajuda para chegar lá. Jesus fala, nós devemos ser assim, espiritualmente nós devemos ser assim, e isso nos torna bem-aventurados. Porque quando eu entendo que sou um pobre de espírito, quando eu entendo que sou humilde de espírito, eu não dependo de mim mesmo. Eu não posso então me apresentar diante de Deus e dizer, Senhor, a minha justiça, as minhas mãos, as minhas obras, a minha fé vai me salvar. Porque eu tenho que reconhecer justamente o contrário. Senhor, apesar de quem eu sou, apesar das minhas obras, apesar da minha fé, apesar de tudo que eu possuo, nada disso é de valor. Nada. Nem fora do Senhor, nem dentro do Senhor. Nada disso tem valor. Quando eu sou pobre em espírito, eu reconheço que tudo o que eu tenho, todo o esforço que eu faço, toda a vida que eu invisto, todo o tempo gastado em as coisas que eu faço, quando eu apresento isso perante o Senhor, isso é nada. Por quê? Porque ele está contaminado pelo pecado. Ele está cheio da minha vida, do meu egoísmo, do meu egocentrismo, do meu desejo de aparecer, de receber o louvor das pessoas, de ser justificado perante os homens, mas isso me invalida diante de Deus, porque o pecado mancha tudo aquilo que eu faço ao ponto de torná-lo indigno, impuro na presença do Senhor. Isso é importante pensá-lo, porque quando nós vamos então e compartilhamos de Jesus às pessoas, às vezes nós mesmos também temos essa coisa
de dizer, isto aconteceu porque eu fiz, isto aconteceu porque eu criei, isto aconteceu porque eu falei. E nós esquecemos que tudo que nós somos e tudo que nós temos pertence à graça de Deus. Toda a nossa vida é uma dádiva de Deus. Tudo o que nós produzimos, tudo o que nós realizamos é por causa da boa mão do Senhor sobre nós. E nós temos que entender que nós dependemos do Senhor em todos os meios. Dependemos do Senhor em meios de sustento, dependemos do Senhor do ar que respiramos, dependemos do Senhor da comida que comemos, dependemos do Senhor da água que bebemos, dependemos do Senhor do amor que damos e recebemos. Na nossa dependência do Senhor, ela é completa e total. Mas Jesus, neste texto, não está falando de um reconhecimento somente daquilo que nós podemos receber da boa mão do Senhor. O que Jesus está falando aqui é o reconhecimento de que eu, por mim mesmo, não posso entrar na presença de Deus porque eu sou um homem pecador. E eu preciso, então, de alguém que pague a minha dívida, que cancele aquilo que me impede de chegar na presença do Senhor. E aqui entra a pessoa de Jesus. Jesus, aquele que, como Paulo fala aos Coríntios, sendo rico se fez pobre por nós, para que nós sejamos enriquecidos nele. Como Paulo fala aos Efésios, que nós fomos bem-aventurados com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O mesmo Jesus que Isaías o chama o servo sofredor. Nós temos que pensar que Cristo veio na humilhação da carne para pagar o preço pelo nosso pecado, para que nós possamos ser justificados perante Deus, para que a ira de Deus fosse paga, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, para que todo aquele que crê nele possua a vida eterna. E quando eu penso assim, eu penso, então o que isso tem a ver com o pobre de espírito? O que isso tem a ver é muito, porque a dívida que me separa com Deus foi cancelada. O preço do castigo que me traz a paz foi pago por Jesus. Eu não posso pagar aquilo que é impossível para mim pagar, porque eu não tenho nada. Junte tudo o que você tem, todos os seus bens, todo o seu conhecimento, a tua experiência da sua vida, a herança familiar, pegue tudo aquilo que você faz, todos os seus sonhos, seus planos e projetos, apresente isso perante Deus como meio de salvação. Isso é absolutamente menos do que nada. E por isso, perante um Deus santo, perante um Deus infinito, todo esforço humano é nada. E por isso Deus mesmo pagou o preço para que nós pudéssemos obter a vida eterna. Um pobre de espírito reconhece justamente isso, porque ele nada possui, ele nada tem, não tem meio de sustento, precisa de alguém. E ali quando nós olhamos para Jesus e falamos, como fala o salmista, todas as minhas fontes estão em ti. É nesse momento em que nós entendemos a soberana e maravilhosa graça do Senhor. Quando olhamos para Jesus e entendemos que o preço foi pago e que eu não preciso fazer absolutamente nada para merecer esta grande salvação. Um pobre de espírito, ele simplesmente se ajoelha e rende a sua vida a Jesus, porque é a única coisa que ele pode fazer. Ouvindo o Evangelho, a palavra da vida, o Espírito de Deus vem e toca a sua alma. E nessa hora ele pode dizer, Senhor Jesus, nada eu fiz, nada eu mereço, eu sou um pecador. Obrigado por morrer na cruz, tomar o meu lugar, que eu possa viver sempre para a tua glória, no perdão dos teus pecados, rendendo a minha vida ao Senhor. Isso é um pobre de espírito, nada possui, nada tem, mas Jesus fala, deles é o reino dos céus. Por quê? Por aquilo que eu falei de Paulo aos Coríntios. Em Cristo fomos enriquecidos, aos Efésios com toda a bênção espiritual. O Pedro fala, nós somos agora real sacerdócio, nação santa, povo adquirido por Deus, mas não como uma situação de orgulho, de vanglória, de pensar, agora eu sou cabeça e não cauda. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver justamente no entendimento de que tudo isso, na verdade, é o resultado da graça de Deus. Ali não há mérito, não há esforço humano. O que eu vou fazer? É viver na gratidão eterna pela obra do sacrifício de Jesus na cruz. Eu vou viver de tal maneira que eu
glorifico a Deus por aquilo que eu faço, e como filho da casa, agora justificado, adotado, renascido, regenerado, sendo membro da família de Deus, eu vou viver completamente para o louvor da sua glória. E eu vou experimentar essa alegria do Senhor e essa paz que está acima de todo entendimento. E eu posso dizer nessa hora, o viver é Cristo. Essa é a importância de ser pobre de espírito, e por isso que Jesus fala que é bem-aventurado. É bem-aventurado porque ele vive uma realidade completamente diferente aos outros. No mundo que se procura a vanglória, no mundo que procura o bem-estar próprio, que procura ser feliz, a pessoa encontra a sua felicidade não em si mesmo, mas naquele que se fez homem e morreu e tomou o nosso lugar na cruz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados aqueles que encontram toda a sua plena satisfação e vida em Deus, toda a sua realização em Deus e não em si mesmos. Porque nessa hora eles confiam na graça do Senhor e são salvos pela graça. Essa é a primeira bem-aventurança. Nos acompanhe mais aqui no BLT, Bíblia, Literatura e Teologia, para aprender um pouco mais sobre as bem-aventuranças, um pouco mais sobre o Sermão do Monte. Nos acompanhe nas próximas séries. Não se inscreveu ainda? Aproveite e se inscreva então no nosso canal aqui no YouTube ou nas plataformas de Spotify e Deezer, e nos acompanhe então nas próximas séries, nos próximos momentos subseguintes. Até então, que Deus te abençoe. Isto foi o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia.